Olá, eu sou Andréa Repsos, presidente do LIDE Rio de Janeiro. Hoje a nossa conversa é com Luiz Kinderé. Ele é fundador e CEO do Brownie do Luiz, uma marca reconhecida e muito querida aqui no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Ele conquistou o seu espaço ao oferecer produtos de alta qualidade e sempre inovadores. Com mais de 2 décadas de experiência no mercado, o Luiz transformou uma receita caseira em um negócio de sucesso, que hoje conta com uma fábrica super moderna, uma loja no Leblon e mais de 2.000 pontos de venda. Além de empreendedor, ele também é palestrante e mentor. Atua há mais de 10 anos na orientação de negócios e desenvolvimento de talentos, tendo sido reconhecido pela Forbes na lista dos 30 Under 30 de 2016. Sua trajetória é marcada pelo compromisso com a inovação, com o sabor e com a inspiração. Busca sempre motivar os que acreditam e realizam seus sonhos e que são empreendedores. Luiz, a sua jornada começou na cozinha de casa. Hoje você lidera uma marca de sucesso nacional. Eu queria que você contasse os principais desafios que você enfrentou, como é que essa história começou, como é que criou-se uma receita caseira, como é que você decidiu ir para o mercado. Primeiro, eu queria agradecer o convite, André. Obrigado por estar aqui, obrigado, Band. Então, a história começa em 2005. Eu não sou cozinheiro, diferente do que as pessoas acham. Eu sei fazer brownie, eu sou do monoproduto, sabe? E eu levava para comer na escola. Essa receita ela não é minha, ela é de uma amiga minha. Aí eu comi um dia e falei, cara, o que é isso? Eu nunca tinha comido. É brownie, é tipo um bolo. Eu falei, legal, cara, me ensina a receita. Me ensinou a receita, comecei a produzir, comecei a levar pro colégio para comer. Mesmo assim, só para lanche, porque eu gostava. Meus amigos começaram a pedir, até que um dia eu comecei a levar 2, um para mim e um para eles. Aí eles brigaram. Você comeu ontem, você sei lá o quê. Aí acendeu a luzinha do empreendedor. No dia seguinte eu levei uma marmita cheia de brownie e comecei a vender na escola. E esse foi o day one, né? O primeiro dia do... Eu nunca imaginei que ia virar uma empresa séria, efetivamente, que virasse meu sobrenome, porque como meu nome é Kinderé, mas em 95% dos celulares está escrito Luiz do Brownie. Exatamente. Né? Então, porque é mais fácil você lembrar. Então essa jornada ela começa meio despretensiosa, assim, no colégio com 15 anos. Agora, sobre a pergunta das partes mais difíceis de 2 décadas empreendendo no Brasil, eu acho que tem 2 grandes momentos marcantes de dificuldade na minha trajetória. O primeiro é quando você vai efetivamente abrir empresa. Então, eu comecei com 15 anos. Quando eu comecei, não existia MEI. Tá? O MEI é uma ferramenta que existe, eu acho que... Há poucos anos, há 12, 13 anos, 15 anos no máximo. Eu lembro que eu fui dar uma palestra para 10 anos de MEI até. Então, quando eu entrei, não tinha o MEI. Então, você já tinha que entrar como uma empresa mais formalizada. Então, a gente ficou 6 anos na informalidade, até a gente conseguir efetivamente abrir. Então, eu pulei a etapa do MEI, porque eu não existia na época. Então, já tive que abrir uma empresa. E esse custo Brasil, para você abrir uma empresa, sendo pequeno, naquela época a internet não era tão difundida como é hoje, com tantas informações acessíveis. Então, você também tinha uma dificuldade de saber os caminhos certos, você não tinha essa quantidade de informação acessível que hoje cursos online e mentores e empreendedores utilizam na internet para ensinar, né? Eu mesmo sou um deles, mas naquela época era muito diferente. Então, esse momento foi muito difícil, porque são muitos custos novos, é muita legislação, são muitos órgãos regulamentadores novos. Ainda mais na área de alimentação, né? Você tem várias regras, né, que precisam ser seguidas. Exatamente. Né? Você acaba virando especialista sem querer ser especialista, né? Porque você é meio obrigado. Então, esse momento foi muito difícil mesmo, assim, para mim, e foi... Eu já fazia 6 anos, né, como eu falei, antes de eu abrir minha primeira fábrica, mas eu pensei em desistir. Eu falei, cara, será que vale a pena mesmo? Porque eu achava que o buraco era embaixo, quando eu fui cavando era bem mais embaixo. Eu falei, cara, é isso mesmo que eu quero para minha vida? Mas, graças a Deus, eu passei essa barreira, né? Eu acho que o grande e o segundo momento de dificuldade muito grande que a gente teve foi a pandemia. Então, o meu produto, como não é um produto de necessidade, eu perdi 60% do meu faturamento do dia para a noite. Quando teve Porque as lojas fecharam, né? Os teus pontos de venda fecharam, né? E eu não trabalhava com grandes mercados até então. Eu trabalhava com um pequeno varejo, principalmente. O pequeno varejo fechou todo, quase. Eu fiquei com muito dinheiro na rua, sem receber. A minha estrutura era muito grande para o meu faturamento, então eu tive que demitir pessoas, tive que pegar financiamentos do governo para conseguir fazer toda essa movimentação. Cara, e esse também foi outro momento muito difícil. E ainda tem uma particularidade que tá todo mundo mal,
né? Às vezes verdade. você tá mal e tem pessoas bem, você consegue se agarrar a alguma coisa, você consegue algum tipo de apoio, mesmo que não financeiro, psicológico e tudo mais. Só que era um momento que a gente estava, tipo assim, você olhava pro lado, as pessoas estavam pior do que você, então você ainda tinha que agradecer em algum ponto, né? Você ainda tinha um lugar, então... isso a gente ainda tá pagando essa conta, tá? Então, mas graças a Deus a gente já tá muito melhor, já conseguiu passar essa barreira. Mas os dois momentos de maior dificuldade empresariais, com certeza, foram esses dois. Mas quando é que você mudou do cara do que levava marmita para produzir? Me conta quanto tempo passou, porque agora eu fiquei curiosa, né? Porque era uma coisa que você fazia, começou quase como uma brincadeira, né? Total. Que deu certo. Aí você viu, opa, aqui tem um negócio, né? Exatamente. E aí você começou a fazer um dinheiro, você produzia em casa mesmo, na sua Produzi cozinha? em casa, na minha cozinha. Eu acho que quando eu saí do colégio, então eu comecei com 15 anos. Eu fiquei com 15 até os 18 no colégio fazendo. E aí virou meu trabalho no colégio. Eu ganhava uma graninha extra, mas de novo, nada vai ser a minha empresa, isso aqui vai se transformar. Nunca foi isso. Quando eu saí do colégio e fui pra faculdade, eu acho que eu tive que tomar uma decisão ali de tipo, cara, eu vou continuar fazendo isso? É um mercado novo, as pessoas aqui não me conhecem, eu vou ter que começar tudo do zero de novo. Eu quero fazer isso? Isso aqui faz parte? Aí eu analisei e falei, cara, eu acredito nisso. Minha mãe é empreendedora, eu sempre tive uma motivação em casa e uma mentora em casa que me ajudou muito, então eu vejo outras pessoas que não têm esse benefício, né, de você ter alguém de confiança dentro da sua casa que pode te ajudar, tanto intelectualmente, tanto liberando a cozinha e achando aquilo legal, Não, sabe? dando força, né? Dando Pra força continuar. para aquilo. Então, esse momento foi um momento de tipo, cara, legal, isso aqui vai ser uma empresa mesmo, mas deixa eu só mexer mais uns pauzinhos aqui, crescer mais um pouco o faturamento, que aí eu efetivamente vou e abro a minha cozinha. Então, quando eu entrei na faculdade, depois de 3 anos de empresa, eu falei, cara, eu acho que isso aqui é um negócio mesmo. Eu já tô vendendo, eu já via dinheiro, né? Eu já via que as coisas funcionavam. Já tinha demanda, né? As Já pessoas tinha já te demanda, encomendavam, né, os brownies nessa exatamente. época, né? Já tinha demanda, só que era isso, era uma demanda muito pontual, era uma demanda da escola. Então, e aí quando eu saio da escola, indo na faculdade, meio que você vai pro mundo, né? Óbvio que você tem os seus alunos, os seus colegas de classe, você tem os seus professores ali para vender na faculdade, mas aí eu comecei a vender em festas, eu comecei a vender em casamentos, aí eu tirei minha carteira para poder entregar mais longe, porque antes eu não conseguia entregar em determinadas regiões. Então, eu acho que esse momento foi onde eu decidi efetivamente que eu Vou investir. vou investir nisso, exatamente. Legal. É muito bom. Só que é tudo muito aos poucos, né? Então, assim, hoje a gente tem 2 mil pontos, na verdade a gente tem mais, a gente tem em torno de 4 mil pontos de venda hoje. Olha que bom isso. É literalmente 1 a 1. Literalmente. Então, a gente começou com o primeiro ponto, os nossos 2 primeiros pontos foi o Seu Pires, que nem existe mais, que era em frente à PUC, e o Teatro Municipal também, que a gente começou vendendo no Teatro Municipal também, que a gente conseguiu acesso lá na cantina. Que bacana isso. E aí as pessoas passam a conhecer e passam a ter uma demanda. Exatamente. Você hoje tem muita inovação dentro da empresa, né? Como é que foi essa transição? Porque hoje a inovação faz parte do DNA do Brownie do Luiz. Faz. Vocês estão sempre mudando, criando. Estou vendo aqui que tem produto novo aqui. Olha que legal. Tem um Brook, né? Que é um brownie de cookie. Isso aqui é novo. Você já está no mercado? Já não? está no mercado, Começou mas agora, está pouquíssimo tempo. Esse é novo. Eu acho que tem o veneno da lata que eu não trouxe aqui, que é a nossa latinha, que você conhece. Que são que era conhecido como as sobrinhas do brownie, Exatamente. que é uma delícia, que é aquela casquinha mais crocante, né? Exatamente, a bordinha do tabuleiro, a gente padroniza os brownies para fazer esses brownies aqui, e aí sobram todas as bordinhas que a gente botou dentro da lata. O legal é que a lata que a gente usava era a lata que a gente usava do achocolatado da época. Então, quando você faz o brownie, sobra-se a lata do achocolatado e sobra-se a casquinha quando você padroniza. Então eu botei isso dentro disso. O que parece óbvio, né? Mas você reciclou, olha que legal. Super inovador isso. Então a gente reciclou. Óbvio que hoje a lata não é mais a lata do achocolatado, hoje a lata é autorizada pela Anvisa, vem de São Paulo, enfim. Só que isso dobrou meu faturamento da época, com 2 produtos que já estavam lá dentro. Eu não comprei nada novo, né? Eu comprei um rótulo para botar na latinha, basicamente. Então eu acho que isso trouxe pro DNA da empresa, uma coisa é eu virar e falar, olha, sustentabilidade é importante a gente reciclar, é importante a gente inovar. Outra coisa, 50% do meu faturamento da época vinha de um produto que ia pro lixo e vinha de uma inovação que não tinha no mercado. Então eu acho que isso
enraiza na isso. empresa de uma maneira muito diferente. Onde você não precisa ficar tentando validar as coisas, porque o dia a dia já está validando, sabe? O dia a dia mostra que a inovação é importante. Então, é isso. Hoje não é mais 50% do nosso faturamento, né? Hoje a gente criou uma linha de produtos completamente diferente. Hoje representa 25% do nosso faturamento, as latas. Só que hoje é a cara da nossa marca ainda. Continua sendo a cara da nossa marca ainda. Então, é legal, e ela fez muito sucesso, porque a sacada também de vocês darem o nome, né, da marca, da lata, né? Quer dizer, eu acho que o veneno da lata, acho que foi muito legal, não é isso? Isso é outra coisa engraçada, porque no Rio de Janeiro, aqui, o veneno, pelo menos na minha geração, era uma coisa positiva. Nossa, isso aqui é o veneno. O veneno é uma coisa legal. É uma coisa legal. Então, vinha na lata, então... Isso é até engraçado. A gente tem até história de pessoas que... Pedi para o motorista comprar um veneno da lata. A pessoa foi e procurou um Baygon no supermercado. Aí depois ela falou, não, né? E aí depois que foi entender, achou com um Baygon e uma latinha de brownie em casa. Agora, como é que você faz para preservar essa essência, né? Tipo assim, você fala com empolgação, manter um produto de alta qualidade e com crescimento. Porque não é muito fácil você juntar uma coisa com a outra. Porque na hora de crescer, às vezes, assim, a gente vê tantos produtos que eram maravilhosos e que, de repente, perdem o sabor, perdem aquela essência maravilhosa. Como é que vocês fazem para preservar a qualidade, né? Porque o Brownie do Luiz mantém essa qualidade, né? A gente brinca que a gente é o produto mais artesanal que você vai encontrar no mercado. Então a gente se esforça muito para isso. Ainda mais porque o nosso setor é um setor que tem uma diferença muito grande do artesanal para o mercado. Você vai comer um bolo numa casa de bolo, numa confeitaria, é uma coisa. Você vai comprar um bolo no mercado, é completamente diferente a experiência, né? É verdade. Então, isso acontece em, enfim, alguns segmentos. E o Brownie era assim, né? Então a gente falou, cara, como é que a gente consegue estar no mercado com um produto de muito mais qualidade? Isso demorou muito tempo, tá? Pra gente conseguir. A gente passou 14 anos da empresa com 21 dias de validade. Que é um desafio para quem revende produto. Grandes mercados não queriam a gente, porque eles tratavam a gente que nem hortifruti, porque é uma validade muito curta e eles não querem ter esse tipo de perda, operação, né? E de perda e de tudo mais. A gente passou anos desenvolvendo tecnologias, buscando profissionais, né? Enfim, e soluções para a gente conseguir estender a nossa validade sem perder a qualidade do produto. Então isso foi uma batalha muito grande pra gente chegar no lugar que a gente tem hoje, né? Então hoje a gente já tem no nosso produto original 90 dias e nos produtos recheados 70, o que dá a possibilidade da gente ir para praças que a gente nunca tinha ido. Então a validade também limitava a gente o nosso crescimento. Porque com certeza, você tinha que ter regional, porque até você mandar, até o produto chegar, né? Exatamente. Então eu ficava no eixo Rio-São Paulo, que é um eixo maravilhoso, que tem um potencial de crescimento, que enfim... mas eu deixo de atender o resto do Brasil inteiro. Então agora a gente está começando um trabalho de expansão nacional, efetivamente, porque hoje 90% do meu faturamento está no eixo Rio-São Paulo. Agora a gente está no Paraná, agora a gente está no Maranhão, agora a gente está em Minas, a gente está começando a fazer esse trabalho para... E como é que, quando você abre, são quase 4 mil pontos de venda, como é que você abre um novo mercado? Você usa muito rede social? Como é que vocês se promovem em cada local? Como é que é isso? Então, acho que tem a particularidade de cada local, né? O Rio de Janeiro é um lugar muito bom de você começar uma marca e depois expandir, porque o Rio de Janeiro vende. A marca Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio de Janeiro é muito forte. Então, as pessoas falam muito do Rio automaticamente, né? Então, a gente acaba sendo beneficiado por isso. Ainda mais porque a gente virou uma marca cara do Rio, né? Então... Hoje até a gente faz vários eventos cariocas, o pessoal bota Biscoito Globo, Mate Leão e Brownie do Luiz. O que eu me sinto honrado, que são empresas quase centenárias, né? O Mate é centenário e o Globo também é muito mais velho do que eu. E aí, curiosidade engraçada, o Mate não é do Rio, o Mate originalmente é de Curitiba. Olha que interessante, não sabia. E o Biscoito Globo originalmente é de São Paulo. Então, gente, das 3 marcas cariocas, a única carioca efetivamente é a nossa. Mas, enfim, eles são cariocas, enfim, total. Hoje em dia, as 2 marcas só vendem no Rio, basicamente. Você nem vende Mate Leão em Curitiba e Biscoito Globo você também encontra muito pouco em São Paulo. Elas se tornaram cariocas, né? Mas eu fugi da pergunta, né? Não, eu queria saber como é que você faz para chegar em cada mercado novo. Vocês usam muito rede social? Usamos. O que você usa mais para se divulgar? A gente primeiro procura um parceiro local de distribuição. Então a gente, inicialmente, antes da gente começar queremos ir para Minas. Cara, a gente precisa achar um parceiro de distribuição aqui para ajudar a gente. Então a gente fecha com esse parceiro
E aí a gente entende a particularidade daquele local. E aí sim, a gente usa muito rede social, que é onde é a nossa força, né? A gente tem uma força online. E também a gente tem esse ativo, né? A gente já tem, é mais fácil a gente usar isso também. E aí a gente usa influenciadores locais, a gente manda muito... O benefício do nosso produto também é que a gente também tem facilidade de mandar o produto, né? E a pessoa poder comer antes disso, a gente dá a amostra. Dependendo do produto, se você tem um produto muito caro, que nem a gente está falando antes, eu tenho uma empresa de fone de ouvido. Para eu dar um fone de ouvido que custa R$800, cara, eu tenho que fazer uma análise completa para ver se faz sentido essa pessoa receber e se eu vou ter retorno em relação a isso. O Brownie não. O Brownie pra gente, que faz mais de 15 mil unidades por dia, é muito fácil. Vale o risco, é barato e eu faço em grande quantidade. Então, é uma estratégia de marketing minha desde sempre. As pessoas até brincam, eu ando com um Brownie no bolso, porque eu acho que o melhor marketing que eu tenho não é eu falar pra você, olha, o Brownie é muito bom. Eu falo aqui, ó, toma com seu cafezinho mais tarde. E aí você me fala o que você acha, porque é a sua experiência, sabe? É a sua experiência com o meu produto. É diferente, é óbvio que eu vou falar bem do meu produto, eu acredito nele. Mas... Agora, você mesmo é um influenciador, né? Você faz palestra, quando você ganhou esse reconhecimento da Forbes, né? Das pessoas para você prestar atenção até 30 anos, isso mudou alguma coisa? Foi um diferencial para você? Cara, eu acho que foi é uma nomenclatura que eu uso até hoje, então sim, eu acho que me bota num lugar diferente, é que nem quando eu escrevi meu livro. Forbes Under 30 e escritor, né? Você ganha quase uma linha no seu currículo, sabe? Mas eu acho que no dia a dia não muda muito, assim, sendo bem sincero, você muda em termos de relevância no seu nome, assim, o dia a dia. Eu acho que o mais importante do dia a dia foi o reconhecimento, porque o empreendedorismo ele é muito altos e baixos, então tem dia que você fala, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo, o que eu estou fazendo? Meu Deus do céu. E às vezes precisa vir uma pessoa de fora e falar, cara, olha que legal o que você fez já ao longo desses anos. Seu trabalho é muito legal. Só que você, quando você está muito preso na operação, às vezes você fica bitolado mesmo. Você acha que o seu problema é 10 vezes maior, acha que o seu negócio é 10 vezes maior também. Isso também acontece com muitos empreendedores, né? Por viverem aquilo o dia inteiro, acham que a empresa é maior do que ela efetivamente é. Então, eu acho que esse reconhecimento, para mim, foi muito importante, assim, da Forbes, né? Que, enfim, no nosso mercado é uma das referências que existe no mundo, né? Então, foi até engraçado quando eu recebi a ligação, eu achei que tinham ligado errado. Eu tinha 26 anos, fazia bolinho de chocolate, aí Luiz, aqui é da Forbes, a gente quer chamar você para ser pro Forbes Under 30. Eu falei, cara, é o Luiz do Brownie, você já me tem ligado errado, entendeu? Que é. Ela falou, não, é você mesmo e tal. Enfim, foi super legal, foi um reconhecimento muito importante, assim, para minha carreira, né? Para minha carreira como mentor, para minha carreira como professor. Então... E hoje vocês mudaram a fábrica, você está com uma fábrica, onde está o teu parque industrial hoje? Hoje a gente está em Vassouras, a gente, em final de 2024, a gente saiu da Praça da Bandeira e foi para o interior do Rio de Janeiro. E aí na Praça da Bandeira, como é cidade grande, né, Rio, cara, era um prédio, a minha fábrica era um prédio de 3 andares, que você, toda adaptada. Quando você vai para uma indústria realmente. Aí é uma indústria, é um galpão de 3 mil metros quadrados, que o caminhão já entra. Operacionalmente é muito melhor do que aqui no meio do Rio. Apesar de logisticamente eu ter um gasto a mais, né? Porque antes ficava muito perto do meu principal ponto de venda, os locais onde eu tenho ponto de venda, né? Mas para mim foi muito, muito positivo, assim. E vocês conseguiram aí aumentar a produção com isso? Consegui aumentar a produção e agora, cara, agora a gente tem capacidade para crescer de verdade, assim. Isso que eu ia te perguntar, quais são os planos, né? Aonde que o Brownie do Luiz vai chegar? Você comentou que está pensando em exportar? A gente já está exportando, a gente já fez 6 pedidos para os Estados Unidos, aí nesse momento a gente está começando pela Flórida. Gente, Brownie do Luiz nos Estados Unidos, o país do chique, Brownie, né? Chiquérrimo, né? Eu também achei. Arrasou. Eu também achei. Ainda é uma operação muito pequena, tá? E a gente gosta de começar operações assim, pra gente entender a particularidade do local. É outra cultura. É a cultura onde nasceu o Brownie. Será que eles vão receber um Brownie de outro país? Mas também tem um outro lado que é o país do Brownie, mas lá não tem uma marca de Brownie que nem a gente tem aqui. Ninguém fez isso. Você tem brownie em quase todas as confeitarias. Artesanais, né? Artesanais, quase feito ali. Exatamente. Então você encontra brownie em qualquer lugar, mas você não tem uma marca. Parecido com pão de queijo aqui. Pão de queijo você encontra pão de queijo em qualquer lugar. Você vai em qualquer lugar tem pão de queijo. Mas aqui você tem uma marca relevante, né? Você tem Casa do Pão de Queijo como franqueadora, você tem o Forno de Minas, que também vende pra caramba, né? Você tem algumas empresas que pegaram esse produto e transformaram numa marca. Nos Estados Unidos, no brownie, não tem isso. Então tem uma oportunidade muito grande.
Agora, onde a gente está vendendo? A gente começou lá a gente está com 200 pontos de venda. 100 desses pontos são o mercado da nostalgia, que é aquele mercado de brasileiro. Que você encontra pipoca, pão de queijo. Não, e que são super frequentados, né? Porque além de ter uma comunidade brasileira enorme, o Brasil está na moda. Exatamente. Então as pessoas também procuram ir lá encontrar coisas diferenciadas do Brasil, né? Então lá a gente está vendendo super bem e está funcionando. E o outro a gente entrou em 100 7-Elevens lá também. Que aí máximo. Esse é um mercado muito legal, que aí é uma barreira de entrada maior do que a do mercado da nostalgia, porque o mercado da nostalgia eu recebo foto dos meus amigos da Flórida, eles entram lá e falam, nossa, tem brownie aqui e tudo mais. O mercado americano não conhece, a gente não tem esse tipo de influência que a gente tem no Brasil e nos Estados Unidos. Então agora a gente tem que começar a fazer um trabalho de novo, de formiguinha, de influenciador, de degustação nos pontos de venda, de entender o que aquele público entende como produto. Até isso, os nossos brownies recheados, que a gente tem brownie normal com recheio no meio. Isso é uma coisa muito de brasileira, tipo Hot Philadelphia. Depois que eu fui entender. Quando a gente chegou lá, isso não existe. O brownie lá é o brownie. No máximo você tem gotas, recheado, no máximo você tem um negócio. Então, os primeiros americanos que a gente botou para experimentar, eles falaram, o que é isso? Tem recheio no meio e tudo mais. Então é isso, a gente tem que entender a particularidade de cada local. A gente não pode tratar todo mundo como se fosse a mesma coisa. Se no Brasil a gente já não pode, se eu já não posso tratar aqui como no Paraná, como no Maranhão, muito menos nos Estados Unidos, onde você tem uma barreira cultural muito maior, né? E como é que você lidera a sua equipe? Hoje você deve ter um time grande trabalhando na fábrica, né? E também na distribuição. Você hoje tem... Porque eu digo que a grande responsabilidade social de uma empresa é a empregabilidade, perfeito, né? Eu sempre concordo. falo isso. Acho que esse é o grande diferencial. Você emprega muitas pessoas, né? Tem uma frase até que eu gosto, que eu já falei em uma entrevista uma vez, que eu não contrato pessoas para fazer brownie, né? Eu faço brownie para contratar pessoas. Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que é a mesma filosofia, né? Uhum. Cara, eu acho que gestão, ela vem muito dos líderes, né? Como a gente desenvolve os nossos líderes. Porque quando você tem uma empresa de mais de 50 pessoas, você já não consegue gerir todas as pessoas. Quando você tem empresa de mais de 20 pessoas, você já não consegue gerir todas as pessoas. Tem estudos que falam que você só consegue gerir até 6 pessoas. Enfim, se isso é verdade ou não é verdade, aí vai de cada um. Mas eu acredito um pouco nisso. Eu não acho que dá para gerir 30, 40 pessoas. Eu acho que a gente precisa fazer é ter equipes bem desenvolvidas para cada uma delas ser líder da sua equipe. Então é isso que eu faço. Eu trato com os líderes, basicamente, da minha empresa. Então, eu trato com o diretor comercial, eu trato com o diretor de marketing, eu trato com o gerente da minha loja. Então, eu trato com as pessoas que têm outros funcionários. E é ali que eu tento passar a cultura e é ali que eu tento passar o que eu acredito para aquele setor da empresa. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente dar autonomia para essas pessoas. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, Luiz, eu quero brownie para sei lá onde. Eu falo, cara, você precisa falar com o meu sócio. Porque ele que toca essa parte, ele que cuida de todas as parcerias e tudo mais. Então, assim, eu acho importante você passar o que você quer para a empresa, para os líderes, mas você também tem que dar autonomia para eles, porque senão não faz sentido o cara estar ali. Senão, entendeu? Faz sentido eu boto 2 chapéus diferentes e ocupo 2 cadeiras, sabe? Você tem que ter bons líderes para poder liderar as lideranças Exatamente. da empresa. Isso aí. Você já tem um propósito muito interessante dentro da empresa, né? E você mantém o mesmo grupo desde que começou? Você tem pessoas que estão com você desde o início? Tem muita gente que está comigo desde o início. Assim, os meus sócios, assim, meu irmão é meu sócio, que é meu diretor comercial, e está comigo há 15 anos, 20 anos, sei lá. A minha sócia de produção, a Vaninha, que era minha empregada quando a gente fazia o brownie no colégio, ela ainda está comigo também. Olha, ela cuida da bacana. Qualidade da nossa produção. O meu sócio que fez a logo, inicialmente ele fez a logo como mão de obra barata, porque ele era muito meu amigo, sempre foi muito meu amigo, eu sou padrinho do casamento dele, enfim, um dos meus melhores amigos de vida. E aí depois ele consequentemente virou sócio também, já é sócio há mais de 15 anos também, mas isso tá todo mundo, tem muita gente comigo desde que eu tinha 15, né? Eu tô com 36. Então... Isso é uma forma de liderança boa, né? Isso é muito bom. Quando você tem esse time que tá junto, é porque todo mundo acredita, sim, vibra junto e isso faz a empresa ir pra frente. Exatamente. Né? Muito legal. E é muito bom também, porque você conhece a pessoa e a pessoa conhece a empresa, né? Então, assim, o conhecimento que esses meus sócios têm
de 15, 20 anos trabalhando no Brownie é muito conhecimento, seja das pessoas, seja do produto, seja dos clientes. Então, isso todo facilita. mundo se sente dono, né? Quando você se sente dono, é muito importante que tua equipe também tenha esse sentimento, né? Porque é a paixão pelo que faz, né? Que tá nítido em você, né? Isso é muito legal. E reverbera também, eu acho que isso reverbera no cliente. Eu brinco até assim, na produção, é um produto de farinha, é um produto que tem suas oscilações, né? Enfim, forno. Eu falo assim, gente, quando as coisas, a energia não tá boa aqui na fábrica, o produto sente, sabe? Concordo, gênero e sabe, número as coisas passam, sabe? Se eu não tô bem da minha cabeça e venho dar uma entrevista aqui, eu vou deixar passar uma coisa, mesmo que eu tente fingir ao máximo que está tudo perfeito, que o mundo é maravilhoso. Então eu sinto que o produto é a mesma coisa, sabe? Se as coisas não estão alinhadas, parece alguma coisa, sabe? Queima um pouquinho. Exato, a embalagem não fecha direito, dá alguma coisa de, sabe? Interessante isso. Então, muito bom. Eu gosto de acreditar nisso, pelo menos. E que conselhos você daria para empreendedores, para as pessoas que querem começar a trabalhar ou nessa sua área ou em outras áreas diversas? O que ao longo dessa sua carreira, né, de sucesso te ensinou que você consegue passar para os outros? Cara, eu vou dar duas, tá? E uma que é nova, vou até fazer um jabá aqui. Eu acho que a primeira é um passo de cada vez, tá? Eu acho que para você subir qualquer escadaria, você precisa dar o primeiro passo. Para fazer qualquer maratona, você precisa dar o primeiro passo. E no empreendedorismo não é diferente. E eu acho que a internet, ela tenta cortar esse caminho, porque as pessoas não veem o que você passa e só veem o resultado. Então, as pessoas vêm aqui eu dando uma entrevista num podcast renomado. Pô, legal. Olha onde ele chegou, quero fazer isso. Tá, mas tem 21 anos de história que você não viu o que aconteceu. Os problemas que eu passei, os perrengues que eu passei, que foi o início da nossa conversa, né? Quais foram os maiores desafios. Então, já pensei em desistir, já chorei muito por conta do empreendedorismo, já briguei. Então, isso não se vê, isso não tá no Instagram, isso não tá no Facebook. É verdade. Então, assim, eu acho que a internet, ela traz um imediatismo, principalmente para a nova geração, e aí quando as pessoas me procuram, elas querem ter 100 lojas antes de ter a primeira. Então, assim, cara, abre a primeira, entende seus clientes, entende seu produto, vê se tá certo. Abre a segunda. Para você abrir 100 lojas, você precisa abrir 99 antes, entendeu? Não dá para você sair do 0 pro 100. Não é assim que funciona a conta. Então, essa é uma filosofia minha, tá? E aí, outra coisa que eu aprendi nos últimos 2 anos pra cá tem um mentor. Assim, eu já fui mentor de pessoas, mas eu nunca tinha tido um mentor. Um cara que eu quando tivesse com dificuldade, eu ia lá sentar na mesa dele e falar, cara, eu tô com essa dificuldade. E hoje é o Sérgio. O Sérgio é um cara que... Sérgio Duarte. Sérgio Duarte, da Reindústria, exatamente. Que também tem uma fábrica importantíssima de produção exatamente. Da área de alimentos, né? Ele é uma pessoa genial. Ele é um cara genial e eu acho que... Óbvio que eu tinha pessoas que me ajudavam, eu pedia conselhos. A minha mãe mesmo é uma consultora desde que eu sou muito novo. Conheci pessoas no mercado que são gigantes e que me ajudaram em muitos momentos, mas eram coisas pontuais. Era um encontro que eu tinha com um cara do mercado e ele falava, pô, Luiz, faz isso aqui, já vi sua marca, corre por esse lado que eu acho que é um caminho legal. Outra coisa é eu estar com uma dificuldade, eu sentar na mesa do cara, o cara parar pra mim e ele olhar pra aquela dificuldade como se fosse dele. Cara, isso mudou minha percepção de negócio como um todo, porque eu acho que o empreendedorismo tem a coisa do solitário. Eu acho que apesar de eu ter muito sócio, que nem eu falei, você acaba sendo solitário ali, no meio, todos juntos, sabe? Quando você tem uma pessoa que é muito maior do que você e tem muito mais experiência que você, ele olha para a mesma situação com outro prisma. Ele tem outra visão, né? Ele tá olhando de fora. Ele olha de fora e ele já passou o que você passou. Então, assim, eu tenho certeza, tem vários... Eu pego muita mentoria eu dou muita mentoria para empreendedor alimentício, tá? Então, cara, é muito legal porque eu entendo as dores dele. Eu sei quais são as dores dele reais, porque eu passei igual há 10 anos atrás. Eu sei qual é a dificuldade. Que nem quando eu falo dores muito maiores minha hoje, eu viro pro Sérgio e o Sérgio me olha com um lugar e fala, Luiz, eu já passei por isso. Naquela época aconteceu isso, a gente resolveu dessa forma. Hoje em dia você já tem esse lugar aqui, conversa com essa pessoa e ele me direciona. Mesmo que ele não consiga solucionar 100% do meu problema, eu saio de lá mais calmo, sabendo que tem alguém do meu lado querendo me ajudar. Então, isso foi uma consequência da minha caminhada. Eu era uma pessoa que não valorizava, apesar de eu ser mentor, talvez uma arrogância empreendedora, que eu não precisasse tanto assim. E hoje eu vejo que é essencial. Hoje eu vejo que, cara, é um meu porto seguro, assim. Então, seria minha outra dica. Tenha um mentor que já fez o que você tá fazendo, sabe? Porque ajuda muito.
Aprender é sempre importante, né? Eu Sim, acho que sempre tem alguém que pode te com certeza. ensinar, trocar. Eu acho que ampliar seu conhecimento é fundamental. E até uma coisa que eu brinco, assim, ele botou a gente numa outra mesa. Ele botou a gente num... Cara, Luiz, senta aqui. E aí botou vários outros caras na mesa e parece que você subiu um degrau. Você fala, legal, estou sentando em outra mesa. Porque você tem conhecimentos novos, né? E hoje em dia é difícil, né? Você é bombardeado por informação, mas o que você usa na prática, né? O que você usa no seu dia a dia, efetivamente? E aí, quando você tá com uma pessoa que já usou isso, aí eu falo, cara, legal, ele tá usando isso, por que eu não uso isso? E da mesma forma, você também está trazendo coisas novas, né, para esse certeza. grupo. Acho que essa troca é sensacional para todo mundo. Com né? certeza, Muito bom. com inovador para o grupo que está talvez mais tempo no mercado e para você uma troca de conhecimento. Exatamente. Eu acho que a gente traz esse lado de inovação, de internet, de digital, que a gente já vive isso de alguma maneira. E eles trazem um nível de experiência pra gente, um nível de gestão, cara, muito, muito melhor do que sempre foi feito, né? Então, é isso que eu falei. Eu saí de uma fábrica de 1.000 metros quadrados para um galpão de 3.000 metros quadrados. A gente está com possibilidade de exportação. Isso tudo motivado por conhecimentos novos, por pessoas novas que eu me juntei, né? Então, e até outras coisas que mais um spoiler aqui que eu vou dar para finalizar, que eu acho que o tempo tá acabando, né? A conversa tá ótima. Eu ficava o dia inteiro aqui batendo papo. Quando o Sérgio efetivamente olhou pro nosso negócio pela primeira vez, ele falou assim, cara, Luiz, sabe quem ganha dinheiro com vocês? A empresa de achocolatado. Essa é a empresa que ganha dinheiro aqui dentro da sua empresa, porque eu sempre fui refém. Meu produto é de chocolate, então é o insumo que eu compro mais, que eu gasto mais dinheiro. E por ele ter uma estrutura muito grande, ele falou, cara, vamos produzir o nosso próprio achocolatado? Há 1 ano já que o achocolatado do Brownie é nosso. A gente compra o cacau, a gente compra o açúcar, a gente compra o aroma, a gente faz a mistura e a gente produz o nosso, por enquanto, só pra gente. Nesse último ano, só pra gente. Mas agora, no mês que vem, a gente tá lançando o nosso próprio achocolatado. Olha que bacana então, isso, ótimo, porque a marca já é fortíssima. A marca já é forte e esse é um outro movimento que eu tô querendo fazer quando você pergunta de futuro, como eu entro em outras gôndolas. A gôndola do Brownie, a gente já é top of mind, a gente está crescendo, a gente tem muita coisa para crescer, mas ela está crescendo. A roda já está, a engrenagem já está rodando ali. Como é que eu uso esses mesmos clientes, esses mesmos 4.000 clientes que eu tenho, e eu consigo ter outro produto em outra gôndola, né? O achocolatado é o primeiro teste dessa nova filosofia, né? De como é que eu entro no mercado de uma maneira diferente, usando a nossa marca, que a gente já tem 21 anos batendo essa marca, mas a gente sempre vendeu só Brownie. Brownie com cookie, Brownie, tudo voltado para Brownie. Agora a gente vai sair um pouco e vai entrar num mercado já mais consolidado, né? Que é o mercado achocolatado, que é muito maior do que o mercado de brownies. E também tem um outro mercado que você comentou, que é o fit, né? Que as pessoas hoje fit. Estão muito mais ligadas em proteína Isso. e menos açúcar. Vocês também estão trabalhando nessa área. Estamos. A gente está desenvolvendo um brownie proteico, sem açúcar e proteico, colágeno, fibra. Então, assim, muito legal o produto. Ele deve lançar. Eu não gosto de botar data, assim, porque vocês estão em teste ainda, né? Cara, mas já está nos finalmente, tá? Eu imagino que nos próximos 3, 4 meses esse produto já esteja no mercado. A gente também, na Naturaltech, a gente vai lançar um produto em parceria com uma marca de proteína. Mas isso é spoiler, isso eu não posso falar, senão o pessoal vai brigar comigo. Mas daqui a um mês a gente... Vamos saber que vocês estão indo para esse mercado, que é um mercado que está crescendo absurdamente. A gente está indo. Dizer, é um mercado top, que as pessoas hoje querem comer menos açúcar, tá todo mundo é fitness, né? Então, assim, é bem legal e muito conectado com o esporte, né? Exatamente. Tem muito a ver e até o nosso achocolatado, a gente foi um pouco por essa linha. Apesar do achocolatado, a natureza dele ser um produto indulgente, a gente quer um produto com menos açúcar, com mais cacau, com mais vitamina, entendendo que o mercado tá pedindo isso, né? O mercado ele tá se movimentando todo para esse lugar. Muito bom. Maravilha. Adorei conversar com você. Acho que é super bacana a tua história. Eu acho muito bacana. Eu espero voltar a falar com você quando você tiver novos lançamentos, novos produtos. Desejo maior sucesso. Eu conheço o seu produto há tantos anos, né? Acho a sua história lindíssima. Então, super parabéns. E a gente adorei aqui que você trouxe para toda a equipe uns brownies maravilhosos. Nós vamos degustar aqui hoje. Aqui
assim na que eu faço Band. amigos. Eu levo Assim- brownie pras pessoas, fica mais fácil. Adoro essa conversa, não é isso? Exatamente. Que bom, então. Se você gostou da entrevista com o Luiz Kinderé, fundador e CEO do Brownie do Luiz, e quer saber mais sobre temas relevantes para o seu negócio, acesse as redes sociais da Band News FM e da Lead Rio de Janeiro.